Muito boa tarde para você que acompanha a programação da TV Câmara. Hoje, segunda-feira, dia 27 de novembro de 2023. Uma ótima semana a todos. Estamos começando mais um Boletim Legislativo. E nessa edição, vamos falar sobre os alimentos em extinção. Pois é, alguns produtos devem sumir da nossa mesa e vamos entender o porquê daqui a pouquinho. E os desafios de conciliar os diversos papéis femininos com o ser mãe de filhos com demandas especiais foram discutidos em uma roda de conversa aqui na Câmara. Vamos mostrar como foi já já. E em sessão solene realizada aqui na casa, o pastor Marcos Davi foi o homenageado. Veja como foi na reportagem. Em uma sessão solene no plenário da Câmara Municipal, o pastor Marcos Davi Ferreira de Andrade recebeu o título de cidadão joseense. A homenagem, de autoria do vereador Renato Santiago, reconhece os trabalhos sociais e religiosos que o pastor fez na cidade de São José dos Campos. O parlamentar, autor da proposta, contou que conheceu o trabalho do pastor na época que ainda jogava pelo São José Esporte Clube. O parlamentar agradeceu o carinho e cuidado que o homenageado teve com ele e com a família. Não tem dinheiro no mundo que pague o carinho que o Senhor tem comigo e com a minha família. Te agradeço demais por isso. Em 2015, eu recebi esse título de cidadão joseense, quando ainda jogava pelo São José. E depois do título de Filho de Deus, é um dos títulos mais importantes que eu recebi, pelo carinho com a nossa cidade, o cuidado com as pessoas, por levar a palavra do Senhor para tantas famílias, reestruturar e salvar tantas vidas através do Senhor. Eu tenho a honra, junto com tantas pessoas queridas aqui, presentes, para homenageá-lo com o título de cidadão joseense. Natural de Volta Redonda, estado do Rio de Janeiro, o pastor Marcos Davi Ferreira de Andrade é casado com Andréa Rocha Gonçalves de Andrade e pai de 3 filhos, a Giovana, o Arthur e o Davi. Ele chegou em São José dos Campos em 1992, cursou teologia e foi consagrado ao ministério pastoral em 1997. Atualmente é mestre em teologia e ministro titular da ABAGE, a primeira igreja batista do Jardim das Indústrias. Durante a solenidade, a filha de Marcos Davi leu uma mensagem do pai do homenageado. Fiquei feliz com a bênção dessa segunda cidadania que em breve você vai estar colecionando. O nosso Deus é um Deus das surpresas agradáveis e está sempre enriquecendo o nosso dia a dia com presentes valiosos como este, que agora passa a fazer parte de destaque na coletânea de nossos bens. Parabéns por ser contemplado de modo tão significativo. Amo você, de seu pai Zaqueu. A esposa do homenageado destacou que a família tem um carinho muito grande por São José, cidade que escolheram como lar e local de evangelização. A cidade de São José dos Campos nos acolheu de uma forma que sentimos alegria de dizer onde moramos. E é onde pudemos criar os nossos 3 filhos, educá-los nos caminhos do Senhor e também em boas escolas que aqui existem. Sou muito feliz de fazer parte da sua história e de São José dos Campos, que hoje marca mais uma nas nossas vidas. A solenidade contou ainda com a execução de hinos com o Ministério de Adoração da ABAGE, liderada pelo pastor Júnior Camargo. Com a palavra, Marcos Davi contou que veio para São José por um chamado religioso. Relatou que sorriu e chorou ao lado de muitas pessoas ao longo desses anos de trabalho pastoral. Faz parte do ofício pastoral percorrer os corredores de nossos hospitais. E eu conheço todos, levando palavra de encorajamento aos pacientes e seus familiares no enfrentamento de seus medos e dores. Tenho experiência de dor e alegria nos hospitais da nossa cidade de São José dos Campos. Eu já chorei em cada um deles. Eu já sorri em cada um deles.
O pastor também contou que durante sua missão conheceu e se apaixonou por toda a cultura, bairros e população joseense. Marcos Davi encerrou a sua fala agradecendo a homenagem e também a cidade por tudo que viveu aqui. E eu queria terminar exatamente assim, grato. Coração que não cabe gratidão, não cabe tanta gratidão, que transborda gratidão. Obrigado, Senhor. A Deus toda a honra, toda a glória, por me cercar com tantas alegrias ao longo dos meus 54 anos e me fazer cidadão dos céus, me fazer nascer no Brasil, me tornar cidadão fluminense por naturalidade. E agora, com muito orgulho, um cidadão joseense de coração. Muito obrigado. Discutir os desafios de conciliar os diversos papéis femininos com o ser mãe de filhos com demandas especiais foi o objetivo de uma roda de conversa realizada aqui na Câmara Municipal. Essas rodas de conversa passaram a acontecer após a aprovação de um projeto de lei do vereador Fernando Petiti. A finalidade é apoiar os estudantes com deficiências e os familiares. O plenário da Câmara de São José dos Campos recebeu um encontro do projeto Roda de Conversas Integradas, iniciativa do vereador Fernando Petiti. Dessa vez, o tema foi voltado para a saúde mental das mães de filhos e filhas com deficiência, principalmente o transtorno do espectro autista. Após a palestra, as participantes compartilharam experiências sobre a maternidade. Quando você faz o evento, você aproxima os pais, você ouve os pais, que desde o início da Frente Parlamentar em Defesa da Pessoa com Autismo, você ouve os pais falando que parece que é uma luta solitária. E quando você abre um espaço para que eles possam falar dos seus problemas, falar das suas ideias, do que está faltando, você acaba construindo algo que possa ser útil para a administração pública, né? Criação de políticas públicas e também de algumas ações da Prefeitura Municipal. A psicóloga convidada, Artenira Silva, abordou a culpa, a identidade e o papel social da mulher, a construção de uma relação de confiança com os filhos e outros aspectos relevantes da maternidade de crianças e adolescentes com deficiência. De máxima importância, gerar cada vez mais espaços que possam acolher essa mãe para que ela entenda de fato qual é o papel social dela de mãe. O papel dela de mãe não exclui o papel dela de mulher vaidosa, de mulher que quer aquele momento para ler uma revista ou para não fazer nada ou para ouvir uma música, de mulher amiga que tem a possibilidade de sair para tomar um café com a sua amiga, de mulher que existe e que está viva, ela não está meramente sobrevivendo. Porque se a gente não vier mostrando para ela que isso é fundamental para o equilíbrio da família e dos filhos, ela se negligencia, ela se deixa de lado e ela morre em vida. O evento faz parte de uma série de conversas propostas pelo vereador Fernando Petiti. Inclusive, um projeto de lei do parlamentar, aprovado na Câmara Municipal, estabelece novas diretrizes para o aprimoramento da educação especial por meio da implementação de rodas de conversas nas escolas. O objetivo é esclarecer dúvidas e acolher as mães que lidam com essas questões diariamente. Super apoio essas rodas aí, inclusive até a creche da escola onde meu filho autista ele tá, eu até falei com a coordenadora lá que deveria essas rodas serem também na creche, né? Porque tem outras mães também que não aceitam, às vezes os pais também que não aceitam, tem aqueles homens machistas, né? Tem tudo isso que ia fazer muita diferença. No primeiro momento você tem que ouvir os pais para saber como você vai educar essa criança que chegou até a escola pública, na rede pública de ensino. Então, quando você fala de rodas de conversa, é justamente para você saber qual que é, né, a característica daquele aluno para que você possa construir toda uma questão educativa para que esse aluno realmente seja incluído, né? E um detalhe, né? Quando a gente foi estudar para fazer o projeto de rodas de conversa, também existe a possibilidade de você criar rodas entre alunos. Então você quebra aquele preconceito, você ajuda a educar aquela criança que às vezes não vem de casa com a orientação de tratar bem, né, os diferentes, você também cria uma oportunidade de quebrar preconceitos. E para você que está em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho, é sempre bom começar a semana com notícia boa, né? O PAT está com diversas vagas abertas. Confira a agenda de serviços.
O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidades de emprego para açougueiro, ajudante de limpeza, ajudante de obras, atendente balconista, atendente de lanchonete, auxiliar de confeitaria, auxiliar de cozinha, auxiliar de mecânico de autos, auxiliar de pedreiro, auxiliar de mecânico de refrigeração, auxiliar trainee técnico IRLA, consultor de vendas, corretor de imóveis, costureira de máquinas industriais, eletricista, empregada doméstica, manobrista, marceneiro, mecânico de motor a diesel, mecânico de refrigeração, mecânico de refrigeradores, operador de caixa 2, operador de telemarketing, operador de vendas, pedreiro, pintor, técnico de informática, técnico de priorização e controle júnior, técnico em segurança do trabalho, dosador e vendedor. Ainda há vagas para pessoa com deficiência no cargo de operador de telemarketing. Para se candidatar é fácil, é só comparecer ao PAT levando RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. E olha, apaixonados pela cultura pop se reuniram no centro de São José dos Campos para a primeira edição do Playzone. Games, tecnologia, livros, dublagem, rolou de tudo um pouco no Encontro Geek, que atraiu centenas de pessoas. Games, bonecos, artesanato, música e muita, mas muita gente animada. Um evento voltado para a cultura geek reuniu centenas de pessoas em São José dos Campos. Dando uma voltinha pelo evento, já deu para perceber que aqui o povo leva a sério essa coisa de fantasia, ou melhor, de cosplay. A cada passo era possível se encontrar com um personagem diferente. Eu me chamo Matheus, eu tô de Suguru Geto de Jujutsu Kaisen. Meu nome é Lara, eu faço Satoru Gojo de Jujutsu Kaisen. Meu nome é Júlia, eu tô de Ren de ReZero. Sou Amanda, mas meu nome de cosplay é Chu. Eu tô de Raiden Boss de Genshin Impact. Meu nome é Matheus. Eu não tô exatamente de cosplay, eu peguei mais as características de um personagem que eu gosto, o Draken. Meu nome é Tainá, eu tô fazendo Nobara Kugisaki de Jujutsu Kaisen. Essa foi a primeira edição do Playzone, mas a cidade já foi palco de diversos outros eventos. Isso porque a comunidade geek, que engloba pessoas que gostam de animes, games, quadrinhos, dentre outros elementos, é muito forte aqui. Teve uma crescente, bem grande mesmo, né? A gente já tem outros eventos que existem dentro da cidade, mas assim, não eram, como que eu posso falar, consecutivos, né? Um atrás do outro. Então foi daí que a gente sentiu essa necessidade de ter mais eventos. Ano que vem a gente está trazendo mais, preparando mais eventos, né? Isso aqui, assim, a gente já faz uns eventos menores, né? Para um público menor, temos os eventos pockets. Esse aqui é um pouco maior, dentro do que a gente já está programado, que a gente já está, né? Como eu posso falar? Já está acostumado a fazer. Então isso aqui já está sendo, assim, um salto bem grande, né? E a gente tem em mente, né? Crescer, fazer eventos maiores para a gente trazer o pessoal de fora. A Márcia, por exemplo, é produtora de eventos geek. Mas dessa vez ela só veio se divertir e prestigiar o trabalho dos colegas. E olha só a dificuldade de andar com esse cosplay, que conta com uma perna de pau para a Márcia ficar da altura da personagem. A gente faz por amor, né? Porque eu tô de perna de pau aqui, passando um calor, né? Misericórdia, socorro Deus. A minha personagem é a Lady Dimitrescu, ela é uma vampira de família rica, entendeu? Então assim, ela é assustadora, mas ela é chique, entendeu? É as duas coisas numa coisa só, tem umas garras aqui, ó, licença, entendeu? Uma luva, um chapéu, mas ela é do mal, gente, mas ela é bonita, é o que importa. E uma das principais atrações foi o dublador Manolo Rey, que dá voz para personagens icônicos como o Gaguinho, o Will Smith em Um Maluco no Pedaço e o mais pedido dos fãs, o Homem-Aranha, do ator Tobey Maguire. Geralmente é o Homem-Aranha, né? Aí me pedem as frases, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E quem disse que isso é problema meu? Aguenta aí, Mary Jane! E por aí vai. Para Manolo, eventos que valorizam a cultura geek são muito importantes, principalmente porque são ambientes seguros para os jovens se divertirem. Olha, vou falar para vocês, nesses eventos você encontra todo tipo de gente convivendo em harmonia, não tem uma confusão. A cultura geek, não digo que é a salvação, mas é o crescimento.
sabe, dos jovens. Os jovens hoje em dia têm contato com tanta coisa ruim, nossa mãe. E aqui não tem essa coisa ruim, não tem nada de ruim aqui. Se você olhar, não tem nada. São pessoas que interagem numa grande comunidade. Uma das iniciativas voltadas para a valorização do segmento é uma lei aprovada na Câmara, de autoria do vereador Walter Hayashi, que institui o Dia Municipal da Cultura Geek, celebrado em 25 de maio. É uma atividade que veio para ficar, né? Já no passado, né, o meu filho, né, que hoje já é médico, né, também participava muito, principalmente em São Paulo. Hoje se alastra, né, para o Brasil inteiro, interior. E esse projeto que virou lei aqui em São José, ele tem uma repercussão muito boa a nível do estado de São Paulo, principalmente, né, na capital. Para o vereador, além de ser um meio de diversão, o mercado geek também fomenta a economia da cidade. Esse segmento do geek, né, ele veio para valer. Então, muita gente que trabalha com artesanato, muita gente que trabalha, que a gente chama exatamente dessa economia criativa, né, tem dado certo, gerado realmente muitos empregos, muita renda, né, que é o principal que acompanha essa diversão desse pessoal que trabalha com isso. Os empresários e artistas participantes do evento são a prova de que o mercado geek está aquecido. A Gabriela, por exemplo, faz personagens de papel há 10 anos e hoje é sua principal fonte de renda. E aí eu comecei porque eu queria jogar RPG e comecei a querer fazer cenários, que ficava mais legal. Porque eu faço teatro, então eu gosto de cenários. E aí eu procurei na internet mesmo, achei e comecei a fazer. Ninguém me ensinou, não fiz aula, nada. Eu peguei e comecei a fazer. E aí as pessoas foram vendo e gostando e falaram, por que você não trabalha com isso? Vamos ver o que dá, né? E aí estamos há 10 anos fazendo isso. Já a Fátima começou no ramo há 2 anos. Uma sobrinha pediu para ela fazer um aparador de livros. O produto ficou tão bem feito que virou negócio. Ela queria um book nook e eu não sabia nem o que era book nook. Ela falou, pesquisa na internet. Pesquisei, vi vários vídeos, me apaixonei e fiz um para ela. Todo mundo amou o do beco diagonal do Harry Potter. A partir daí eu comecei a fazer outros becos e eu comecei a ver que eu conseguiria fazer outros cenários. Aí eu comecei a criar um monte. A criatividade não tem limite, né? Os vereadores Rogério da Acazem e Juliana Fraga também participaram do evento. E mesmo sem conhecer muito o universo geek, eles reforçam a importância de valorizar a cultura. Eu estou muito feliz, muito contente por estar participando pela primeira vez, né? E a gente aqui tem acompanhado o trabalho dessa eles se fantasiam e eu fiquei assim muito admirando muito o trabalho deles, porque tem fantasias que eles próprios criam, né, com materiais simples e que tem um resultado muito lindo, muito perfeito. E é uma cultura, né, uma cultura se sadia, os jovens se reúnem, é um evento que agrega valores, né? É uma turma, é um grupo e de várias idades, viu? Tem muitos jovens, mas tem criança, tem adulto que gosta dessa cultura, né? Que curte anime, que curte os jogos, que curte os filmes, enfim, os personagens, cosplay, músicas, teve apresentação de música. Então, assim, é uma cultura e precisa fazer realmente, apoiar esse tipo de evento, porque está tirando gente que não estava fazendo nada ou que podia estar na rua e está aqui participando de uma feira legal dessa. É um segmento que também, né, gera renda e emprego. Então você vê jovens, adultos, né, famílias participando, que é uma integração muito bacana. E agora é aquele momento do boletim em que a gente te ajuda a ficar bem informado sobre os seus direitos. Então vamos ver a dica de hoje.
Oi, tudo bem? Espero que sim. Hoje, no quadro Seu Direito, vamos falar sobre o que fazer quando o consumidor desiste de uma compra. Será que você pode exigir o valor integral do produto ou serviço, ou o estabelecimento poderia sugerir outras formas de compensação? Qual é o seu direito? Depende. No caso em que a compra foi realizada presencialmente no estabelecimento comercial, vai depender da política de devolução de cada comércio em fazer a devolução do produto. Nos casos em que a compra foi realizada através da internet, que hoje é muito habitual, ou através de representante, é possível a solicitação da devolução do valor, sim, respeitando aquele prazo dos 7 dias, e a gente sempre orienta o cliente que seja realizado aí a devolução integral do valor em que o cliente solicitou o reembolso. Desinteresse do mercado, perda de tradição de cultivo, mudanças no clima e desmatamento. Esses são alguns dos motivos que contribuem com a extinção de alimentos, é isso mesmo. Alguns produtos podem sumir das nossas mesas. Aqui na nossa região, o consumo do pinhão, por exemplo, é muito comum. E acredite, ele é um dos alimentos que podem estar com os dias contados. Que alguns animais estão em extinção, todo mundo já sabe. Mas você sabia que certos alimentos também podem entrar em extinção? Segundo a entidade Arca, que identifica e cataloga alimentos, alguns deles correm o risco de extinção, conforme a lista divulgada pelo movimento internacional Slow Food. Só aqui no Brasil já são 235 na lista de alimentos. Entre eles estão a goiabada cascão, a batata doce roxa, alguns peixes como o bacuri e a lagosta, dentre outros. A extinção de diversos alimentos podem nos trazer diversos prejuízos, principalmente para o produtor. Então, se a gente incentivar o consumo, a gente vai incentivar uma demanda maior desses alimentos que não vão entrar em extinção. Já são mais de 6 mil produtos ameaçados de extinção em vários países. E no Brasil não é nada diferente. As ameaças e a motivação para que isso aconteça são diversas. Desde a falta de procura, a produção escassa, a conservação e o desmatamento. E com isso, toda a cultura e hábitos alimentares de um povo se perde, como é o caso do pinhão, que é daqui da nossa região. O desmatamento e a diminuição do número de araucárias, né, e das florestas de araucárias. Isso sim, essa cobertura da araucária era predominante, né? E hoje você tem o quê? Tem números de 4% a 5%, 3% em São Paulo. O risco de extinção de certos alimentos representa também o fim de tradições e tem, inclusive, impactos sociais e econômicos. Uma das formas de proteger esses alimentos é a informação. Para produtores e comerciantes, é preciso fortalecer o interesse local. Os clientes não procuram, daí a pessoa que fabrica acaba não fazendo mais o queijo e acaba não vendendo mais pra gente, né? Como, por exemplo, a manga espada mesmo. Cada dia vai vender menos, né? Produz em região, como o Norte e Nordeste tem bastante, mas aqui pra gente já não tem tanta manga assim. As políticas públicas também desempenham um papel importante, tanto na valorização dos produtores locais, quanto na proteção do meio ambiente, para que o cultivo seja preservado. Se a gente não encontrar esse ponto de equilíbrio, muitos produtos, como você narrou alguns aqui, virão a ser extintos, ou seja, não terão mais produção por uma condição, inclusive, do ser humano que degrada a natureza, que não toma conta da natureza e assim por diante. O outro fato é a questão econômica, de se não se ter incentivos econômicos para algum tipo de produção. Então, o que nós podemos fazer? Primeiro, acho que é urgente sensibilizar a população para se manter essa questão do meio ambiente. Segundo, aí sim, através das secretarias de agricultura ou aquelas secretarias que trabalham próximo ao produtor, ver na medida do possível o que é possível se fazer em termos de município, propor leis e assim por diante.
Pois é, e além de tudo que a gente viu na reportagem, existem também situações pontuais como chuva ou seca, que fazem um produto sumir das prateleiras ou pior, né, ficar com preço muito acima da média. E por isso é sempre bom saber como realizar a substituição. O repórter Marvin Pinho está com um economista para passar dicas para a gente. Boa tarde, Marvin. Muito boa tarde a todos que nos acompanham. Olha só, dia de feira, né? Dia de garantir ali legumes, verduras, frutas para levar para casa, mas também dia de preocupação. O estudo tem virado sinônimo de preocupação porque os preços têm variado, como vocês mesmos disseram. Olha só, quem vai tirar nossas dúvidas, falar mais a respeito disso com a gente é o Laureano da Rosa, economista, que sabe tudo a respeito do assunto economia doméstica. Laureano, primeiro de tudo, boa tarde. Quais produtos têm variado mais o preço nessa época? Boa tarde. Realmente a gente está essas intempéries da natureza, essa chuva muito forte, o sol também muito forte, isso prejudica uma série de produtos. E um deles é o tomate. Né? É o tomate. O tomate está caríssimo, né? Então tem pouca oferta e realmente então, o preço aumenta. E o tomate ele ainda tem uma complicação, porque a gente procura sempre substituir os produtos que estão caros. E o tomate é difícil, porque todo mundo usa o tomate, a cebola também, não é? Prejudica aquela saladinha do nosso dia a dia, né? Exatamente. Laureano, vou pedir para você vir caminhando comigo aqui, que a gente vai falar de alguns outros produtos. Tem, por exemplo, batata doce, mas a cenoura também tem variado bastante, né? Verdade, a cenoura também, que a gente usa bastante, também está bastante cara, porque a chuva muito forte penetra na raiz, então a qualidade fica ruim, tem que jogar fora e aí diminui a oferta e diminuindo a oferta, tu já viu, né? O preço vai lá em cima. Então por isso que é importante tentar substituir o máximo, como por exemplo aqui o quiabo, né, que está num preço bastante acessível, também a vagem, usar a vagem. Então é isso que a dona de casa tem que fazer, ela tem que tentar da melhor maneira possível, né, substituir os produtos que estão com preço lá em cima, o outro mais baixo, para ela poder comprar uma quantidade maior. Perfeito, e Laureano, continuando aqui a nossa caminhada pela banca da Gislaine aqui na feira, olha só, tem outra categoria, né, outra área que também tem variado bastante os preços, que é no caso das verduras, né? Dá para fazer troca nesse sentido? É complicado, as hortaliças, né? Olha só como é que está o preço, realmente está caríssimo. E novamente falando, a questão realmente da temperatura, chuva muito forte, prejudica demais a alface, a couve, né, a cebolinha, então realmente está preço caro. Então são produtos que às vezes é difícil substituir. Então acho que a pessoa tem que talvez alternar. Vamos dizer, eu como alface todo dia. Come só 2, 3 dias por semana, né, e substitui por alguma outra coisa. Então a gente tem que ter criatividade. Aliás, o brasileiro tem, né? O brasileiro tem criatividade para poder o quê? Poder fazer uma cesta boa para não deixar de comprar. Porque aí senão se ele comprar se ele, com esse preço comprar uma quantidade menor, ele vai se alimentar mesmo, né? Pior, então é isso que é ruim. Laureano, uma última pergunta. Esse cenário deve se estender até quando? Até quando deve pensar nessas trocas, para já preparar a cabeça? Eu acredito que agora, até o final do ano aí é muito complicado. Inclusive, você sabe que tendo o final do ano aumenta também o consumo, né? Por causa das festas, essas coisas todas. Então, realmente, a tendência é que o preço possa continuar subindo. Agora, vamos torcer aí para que São Pedro possa colaborar também, né, com essa temperatura, para que possa ter uma normalidade e voltar a ter uma oferta boa. Então o problema todo é a questão da oferta e procura. Então uma oferta grande, o preço cai. Oferta baixa, o preço sobe, né? Então isso que a gente precisa estar torcendo. Perfeito, Laureano. Muito obrigado pelas dicas. Olha só, eu já sigo as dicas do Laureano há algum tempo, viu? Por isso vai sobrar um dinheirinho, vai dar tempo de dar um pulinho ali na banca de pastel, mas olha só, atenção, pessoal, justamente com essa troca de produtos para continuar comendo bem, né? Poder vir à feira, pegar produtos de qualidade sem gastar muito dinheiro. Volto com vocês. É isso aí, Marvin. Muito obrigada, viu, pelas informações. E agora a gente vê como fica o tempo à tarde e também amanhã, terça-feira. A tarde desta segunda-feira se mantém ensolarada, mas há chances de pancadas de chuva até o fim do dia. Máxima de 26 e mínima de 17 graus. Amanhã, terça-feira, o dia será de sol com a presença de nuvens e pode chover a qualquer momento. A máxima será de 27 e a mínima de 18 graus.
E o Boletim Legislativo fica por aqui. Agradeço demais a sua companhia e desejo uma excelente semana para você. Toda a programação da TV Câmara está disponível no nosso canal do YouTube. Até a próxima.